tudo bem? Então vamos para a nossa correção dos exercícios da página 265 a 272. Então vamos lá. 1. Complete as sentenças corretamente utilizando as palavras distribuídas no quadro abaixo. Então nós temos cloroplastos, floema, clorofila, autótrofo, carbônico e folhas. A clorofila, eu vou tentar aumentar aqui a letrinha que eu acho que é melhor. Isso. A clorofila é o pigmento de coloração verde, fundamental para a realização da fotossíntese. B. Floema é um tecido vegetal que conduz a seiva elaborada. Lembra que nós temos duas seivas, tá? São seres vivos autótrofos, né? Então, que produz o seu próprio alimento, pois produz o seu próprio alimento. Vegetais são as folhas. O cloroplastos é a organela onde ocorre a fotossíntese e o gás carbônico é utilizado pelos vegetais no processo de fotossíntese. 2 aqui. Melhorou a luz, né, pessoal? 2. Observe as folhas de alguns vegetais. Então, nós temos aqui a folha da mangueira, a folha da pata de vaca e a folha do antúrio. Observando as folhas dos vegetais acima, podemos perceber que elas têm formatos e tamanhos variados. Marque um X na sentença correta sobre essas folhas. O formato laminar das folhas de muitas plantas contribui para elas captarem a luz. A fotossíntese ocorre com maior intensidade no caule. A disponibilidade de água no ambiente influencia no formato e no tamanho das folhas dos vegetais. Qual vai estar correto? O formato laminar e a disponibilidade de água. O formato laminar, pessoal, é assim, ó, pensa dessa forma, que aqui é a minha folha, né? A incidência de luz vem aqui, ó. Então, toda essa região está recebendo luz. Vamos pensar num formato que tem formato, tipo espinho, que é, vamos dizer assim, que é mais fininho. Pessoal, olha aqui, é só essa região que vai pegar luz, tá? Então, por isso que o formato laminar recebe mais luz ali. 3. Leia a tirinha a seguir e responda as questões propostas, então. Mas você cortou as folhas dela, para ela poder não perder água, filho. Assim as raízes recuperaram e ela vai sobreviver. Dói na gente, mas é para o bem dela. Então, foi cortada as folhas de uma planta ali. Agora explique com suas palavras a relação entre a folha das plantas e a perda de água citada, então, no quadrinho. Aqui nós podemos colocar que a perda de água, o processo de transpiração, ocorre nas folhas. Então, por exemplo, um local que está muito quente, né? Que ela precisa reter um pouco de água, retirando um pouco essas folhas, a raiz consegue se renovar ali. Como as plantas podem perder a água? Pelo processo de transpiração. 4. Leia a manchete e o texto a seguir e responda as questões propostas, então. Poluição de Manaus inibe fotossíntese e reduz chuva. Naturalmente, as árvores da floresta amazônica emitem alguns compostos no ambiente que reagem com outros gases na atmosfera terrestre, auxiliando no processo de formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. A poluição urbana da cidade de Manaus, capital da Amazonas, né, do estado de Amazonas, interfere nessas reações, resultando na produção de gás ozônio e prejudicando a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas. Além disso, o alto nível pela floresta também é prejudicado a fotossíntese. Isso porque o alto nível desse gás inibe a abertura dos estômagos, né, que é a estrutura lá da folha. Como a poluição pode interferir na fotossíntese? Aqui, ó, a poluição interfere em reações químicas que ocorrem na atmosfera terrestre, então, resultando na produção do gás ozônio. O aumento, então, desse gás, vamos dizer assim, né? O aumento desse gás no ambiente inibe a abertura dos estômagos aqui, que, por sua vez, inibe a fotossíntese. B. Como a não abertura
Como não abertura dos estômagos pode prejudicar a fotossíntese. A fotossíntese é um processo que consiste na produção de carboidratos, a glicose e gás oxigênio a partir do gás carbônico retirado lá, a água e a luz. A absorção desse gás ocorre principalmente nos estômagos. Lembre que aqui, se daí ele não faz a abertura, quando esse se encontra-se aberto, né? Então, quando ele se encontra-se aberto, você vai ter a fotossíntese, eu posso ter todos os componentes, mas se o estômago não estiver aberto, não há fotossíntese, tá? Assim, ao inibir a abertura dessa estrutura, prejudica a absorção do gás carbônico e, consequentemente, a fotossíntese, então. Então, eu posso ter todos os componentes, mas se o estômago não estiver aberto, não há realização da fotossíntese. O que eu estudei, então? O principal, né, parte ali, local da realização do processo de respiração, porque olha só, aqui, pessoal, eu estou entrando o oxigênio e está sendo eliminado o gás carbônico, então é a fotossíntese, tá? Aí aqui nós temos a transpiração, que é a saída da água, e aqui embaixo, e aqui então o processo da fotossíntese, que é o processo de produção de alimento da planta. A luz solar, né? Então aqui é a luz solar. A água, então, ó, gás carbônico mais água, estômago aberto, mais água resulta na glicose e a liberação de oxigênio, que é a fotossíntese. Aqui nós temos, então, no tronco, que nós temos a seiva, a produção de seiva elaborada, porque ela está aqui em cima, tá? A condução de xilema e floema, que são os dois vasos condutores, tá? E depois nós temos a seiva bruta, porque ela está mais aqui na raiz. Caule. As principais atividades da planta, então, sustentar outros órgãos da planta, ligar a raiz e as demais partes da planta, transportar e distribuir substâncias absorvidas da raiz para as demais partes dos vegetais e também vice-versa, né? Da folha para a raiz até. Raiz. Principais atividades da planta: fixar a planta no substrato e absorver nutrientes do solo, armazenar substâncias, então, tá bom? Aqui, então, fica uma dica de livro, revistas, alguns filmes, tá? Vocês aí que não é só série, né? No YouTube, tá? Mais atividades, então. Observe a foto ao lado. A luz das estrelas que as pessoas da fotografia ao lado estão vendo é emitida no mesmo momento que elas estão observando? Ou converse com seus colegas. Vamos voltar um pouquinho lá no início, né? Então, aqui nós podemos dizer que a luz, estão vendo, não ocorre na medida que... Aqui, ó. A luz que as pessoas estão vendo não ocorre a luz emitida pelas estrelas, porque aquele momento, pois, estão muito distante da Terra, né? Geralmente já fala assim, alguns poetas, estudiosos falam assim, que quando nós olhamos a luz de uma estrela, nós estamos olhando para o passado, né? Que isso aí já se passou algum tempo ali. Então, não, nós não estamos a luz dela já o passado. B. Como são chamadas as imagens imaginárias formadas no céu pelo agrupamento de estrelas? Essa imagem pode auxiliar o ser humano em algumas atividades, tá? Aqui são chamados de constelação, né? Que isso aí nós vimos até na sala de aula. Né? Que nós temos lá o Cruzeiro do Sul, que nós identificamos na sala, né? Que é a nossa região ali. 2. As pesquisas especiais, então, estão direcionadas, então, aqui fala um pouquinho dos planetas e alguns estudos. NASA divulga primeiros resultados científicos da missão Juno, então. Tá? Ele fala na órbita do sistema solar, desse planeta, então vamos lá. Então, a gente fica muito tempo aqui. Em sua opinião, exploração espaciais e missões como Juno são importantes para o desenvolvimento da humanidade? Como é uma opinião, seja ela qual for, é aceito, só que nós temos que ter uma linha de raciocínio, tá? Então, aqui era para que vocês reflitam sobre a importância do conhecimento científico,
em qualquer dos campos da ciência e também levá-lo e perceber a exploração espaciais, permitindo melhor compreensão da nossa história, da história do universo, né? A nossa origem, a formação e até mesmo o futuro, quais consequências ali que pode ocasionar, tá? 3. Complete adequadamente o quadro abaixo, então. Isso aqui era para vocês fazerem, então, o elemento químico, o símbolo, né? O alumínio, o símbolo ali. Aqui nós temos a massa, o próton, os nêutrons e o número atômico, tá? Então, vamos aqui embaixo. Vocês tinham que pegar lá a tabela periódica, verificar lá. Como que eu faço o neutro, né? Eu diminuo, né? Ali. Então, pessoal, o que eu faço aqui? Rapidão. Então, para mim fazer aqueles cálculos básicos lá. Ai, tá travando bastante isso aqui. Ok, então vamos lá. Eu tenho minha massa, eu tenho meu de prótons. Eu quero descobrir o neutro. Então, como é que eu faço aqui? Eu faço massa menos meu número de prótons, né? O número atômico, que vai resultar no meu neutro. Então, aqui é 14. Aqui eu faço o número de prótons e alguma coisa que é o número de nêutrons. Então, eu só faço aqui a repetição. E eu vou somar a minha massa. A minha massa é prótons e nêutrons. Então, é o total da minha massa. Aqui, então, eu faço aquela soma, a diferença, né? Entre massa e prótons, para mim saber o nêutrons, e assim sucessivamente, tá? Então, ficou 14, 208, 82, 69, 50, 31 e 28. 4. O experimento abaixo foi realizado em 1771 por José. Com um ramo de menta e uma vela em recipiente de vidro fechado. Observe-os, então, e responda as questões. Então, nós temos que a vela e, de repente, ela se apagou. E aqui ela se manteve, tá? Na primeira etapa do experimento, a vela se apagou após alguns segundos. Por que isso ocorreu? Porque o fogo, para se manter, ele tem que ter oxigênio, por isso que é essa época, agora utilidade pública, né? Essa época as pessoas que têm bastante frio, eles acabam aquecendo a casa com vários instrumentos. Um exemplo, uma churrasqueira portátil, que infelizmente acho que foi até o ano passado, ano retrasado, uma família faleceu porque eles colocaram essa churrasqueirinha dentro do quarto para aquecer. Mas qual é o problema, pessoal? O fogo necessita do oxigênio para se manter, tá? Então, olha aqui, ó. O que aconteceu? Por que ele se apagou? Porque a ausência do gás oxigênio, que é a combustão, tá? Para deixar a vela acesa, tá? Tá aqui, tá? E a B, o que Priestley compreendeu com a segunda etapa do experimento? Explique por que a vela permaneceu acesa por mais tempo do que a etapa 1, porque a planta, né, percebeu que o oxigênio, do oxigênio proveniente da fotossíntese do ramo, né, de alimento permitiu que a vela continuasse acesa por mais tempo, assim que compreendeu que durante a fotossíntese a planta liberava oxigênio, por isso que se manteve mais tempo. 5. Leia o trecho da reportagem a seguir, então. Excesso de dióxido de carbono faz com que a árvore economize água. Os cientistas afirmaram que provavelmente o aumento de dióxido de carbono levou ao fechamento parcial dos estômatos, pequenos poros na superfície da folha que regulam as trocas dos gases, né, para manter a concentração ali constante do dióxido de carbono. Dentro da folha, mesmo com o aumento de dióxido de carbono na atmosfera, então. Com o fechamento dos estômagos, pode estar relacionada à economia da planta, porque olha aqui, ó, estava fechado, tá? Sobre o papel dos estômatos, então, na planta, né? Então, porque o local, os estômagos são os principais locais onde ocorre a transpiração da planta. Então, se está fechado, a planta não transpira, tá? Vou fazer uma coisa bem rápida aqui. B. Você acha que o fechamento dos estômagos pode interferir na realização da fotossíntese? Sim, nós vimos lá em cima, tá? Então, se os estômagos estão fechados, não faz a realização da fotossíntese, então, tá? O papel de novo nos estômagos na fotossíntese,
né? Ele pode, são principais local onde ocorrem as trocas gasosas, né? Então, se ele está fechado, não ocorre fotossíntese. C. Então, de acordo com o Boletim de Gases de Efeito Estufa, publicado em 2017 pela Organização Mundial de Meteorologia, a concentração média mundial do gás carbônico está 45% acima do que era observado na era pré-industrial. Né? Então, quando começou ali, vamos dizer pré, que é antes da industrialização. Produza um texto em seu caderno comentando sobre essas informações, em seguida leia o texto para os colegas. Se necessário, faça uma pesquisa sobre a Revolução Industrial. Pessoal, isso aqui, claro que é muito importante, que também nós temos que ter conhecimento não só científico, mas como histórico, tá? Então, aqui, pessoal, vocês podem colocar aqui, ó, é um texto que influencia, o que vocês colocaram? Influências, né, das atividades humanas, na poluição do ar atmosférico, consequências para a vida terrestre, né? Vocês podem colocar ali como que foi a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ocorreu na Europa, então, onde os homens foram substituídos pelas máquinas, o uso das máquinas eram movidas a carvão, tá? A partir dali, sério, outros, né? Outros combustíveis fósseis começaram a ser utilizados, então é bem importante ali, e claro, com isso é a emissão de gases, tá? Ok, galera. Chegamos ao fim, hein? Não foi tão difícil assim, tá bom? Beijão, até a próxima aula.